Bom dia, segundo ano, segundo bimestre, novos conteúdos e vamos que vamos, né? Módulo 25, noções de estrutura da Terra. Quando a gente fala sobre noções de estrutura da Terra, a gente fala da idade oficial da Terra. Essa idade oficial da Terra, aceita atualmente, é de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Essa idade, ela é calculada a partir de meteoros que caíram no planeta e a superfície terrestre está em constante mudança, ora crescendo, se modificando e se destruindo. Sendo por esse fato difícil precisar com exatidão a real idade da Terra. Por isso, usa-se os meteoros como fonte de dados, pois se estima que todo o nosso sistema solar fosse formado ao mesmo tempo, e sendo que os meteoros são corpos extraterrestres, não têm suas características importantes e este estudo alteradas como ocorre em nosso planeta. Fazendo uma correção. E não tem estudos como ocorre com outras particularidades existentes em nosso planeta. Sobre a idade da Terra, ainda temos que salientar que a idade da Terra, ela, apesar do tempo geológico se processar de modo diferente das civilizações humanas, a dinâmica do planeta é indiscutível. Todo centímetro, toda molécula, todo ser vivo que habita o planeta são herança de um passado dinâmico, de profundas alterações, assim, com condições futuras do planeta, as condições futuras do planeta serão certamente diferentes das atuais. Quando a gente fala na idade da Terra, a gente está falando da história da Terra. Se estamos falando da história da Terra, estamos falando o quê? Da tabela da era geológica da Terra, onde fatos determinantes foram acontecendo no planeta em determinadas eras, em determinados períodos, éons. Cada um dessas eras, períodos e éons se encontra na página 118 de vocês do caderno, para vocês estarem analisando essa tabela. Bom, sobre a estrutura da Terra, as camadas da Terra. A estrutura da Terra, ela é formada por camadas. Cada uma dessas camadas apresenta uma determinada constituição física e química. A atmosfera, por exemplo, ela é constituída de gases. A hidrosfera, ela é composta por quê? Camadas líquidas. E a litosfera, essa parte rochosa que nos encontramos sobre ela. A interação entre litosfera, atmosfera e hidrosfera vai resultar em quê? Na biosfera. O que é a biosfera? Biosfera é a esfera da vida. Diante disso aí, dessas três camadas aí, atmosfera, hidrosfera, litosfera, a junção das três, biosfera, a gente tem que ressaltar que a estrutura terrestre, ela foi dividida em camadas que apresentam composição, temperatura, densidades diferentes. O caderno de vocês, na página 119, traz as camadas da Terra
as camadas internas, as camadas externas. A camada superior, ou crosta, ou então litosfera, que vocês vão estarem analisando todas essas imagens, bem como as definições dessas partes, cial, cima. A camada intermediária, na página 120, manto ou pirosfera, tá? Essa camada aí, manto ou pirosfera, vocês vão estar analisando e compreendendo que é uma camada que apresenta espessura de 1.200 km. Temperatura em torno de 1.200 a 3.400 graus Celsius. Material em estado pastoso, formado por silicatos ferromagnesianos semelhantes aos meteoritos. A camada interna da Terra, que é o núcleo, ou então a barisfera, tá? Ela vai ser dividida em núcleo externo e o núcleo interno. Sobre o núcleo externo, vale ressaltar que possui uma espessura em torno de 1.700 km, a temperatura por volta de 4.000 graus Celsius. O manto interno, parte da barisfera aí, também é conhecida como grão, dada sua enorme densidade, 12,2 centímetros cúbicos e temperatura de 6.000 graus Celsius. É formada pelo NiF, que é o níquel e ferro, em estado sólido. Altíssimas temperaturas. Bom, temos que ressaltar ainda, né, dessas estruturas da Terra aí, a radiação solar, tá? Que é o maior responsável pelos fenômenos que acontecem na superfície da Terra e na atmosfera. Temos que ressaltar aí que, de acordo com o modelo geológico, as estruturas das regiões, o fluxo térmico mais elevado estão associados aos sistemas das dorsais mesooceânicas. Diante disso aí, sabe-se o quê? Que a elevação da temperatura altera as rochas, levando-as à fusão e posterior expansão. E que o resfriamento dessas rochas aí conduz à consolidação. Há hipóteses que apresentam para explicar essas forças orogenéticas aí, por meio das quais a Terra teria desenvolvido mecanismos capazes de deformá-la, alterando sua configuração na composição dos continentes, que são continentes, as terras emersas, ou seja, as terras que se encontram acima do nível do mar. Quais são esses continentes? A Europa, a Ásia, a África, a América, a Oceania, a Antártida, tá? E eles ainda colocam que grupos humanos organizaram-se nesse espaço, né, que é a Terra, herdado por força de ações naturais. Ainda sobre esses estudos aí, nós temos as teorias mobilistas. O que são essas teorias mobilistas? Essas teorias mobilistas, elas são baseadas em hipóteses, nas hipóteses científicas. Hipóteses, pessoal, não são fatos. Vários cientistas estão estudando e cada um defende o seu ponto de vista, certo? Diante disso aí, dessas hipóteses da teoria mobilista, nós vamos ter a hipótese da contração. Essa hipótese da contração
fala que o interior da Terra está se contraindo continuamente desde o início de sua solidificação superficial. Depois, nós temos a hipótese das correntes de convecção. O que diz essa hipótese das correntes de convecção? Diz que os movimentos verticais e horizontais da litosfera são originados por correntes e deslocamentos de massas que substituem naturalmente nas profundidades situadas abaixo da fina crosta terrestre. Outra hipótese, a teoria da translação dos continentes, ou seja, a tectonia das placas. Essa teoria da tectonia das placas é uma das teorias mais aceitas. Essa teoria, ela foi feita pelo geofísico e meteorologista Wegener Alfred. Ele fala que, nessa teoria dele, os continentes estavam se movimentando. Quando ele colocou essa movimentação aí abaixo, fazendo uma ressalva, não é que os continentes estavam se movimentando. Ele fala que tudo abaixo da crosta terrestre se movimentava. Quando ele fez essas colocações sobre esses movimentos, ele foi considerado maluco pelo mundo cientista, ok? Ele morreu sem saber que a teoria dele é, até hoje, uma das teorias mais aceitas pela ciência, tá? Que é a tectonia das placas, onde aconteceu aí todo o processo de formação por conta dos movimentos que aconteciam no interior da Terra, né? Então, primeiro, formou-se o quê? A Pangeia, né? Era uma bola, uma imensa bola. Depois, com o afastamento dessas placas, a Laurásia, até chegar nessa formação dos continentes que nós temos hoje. Europa, Ásia, África, América, Oceania e a Antártida. Na página 122 do caderno de vocês, vocês têm toda a deriva aí dos continentes. Pangeia, a Laurásia Gondwana, o Eoceno aí, né, a era que cada um dessas formações aí foram acontecendo, né, até chegar aí no Quaternário, na Cenozoica aí, há 1 milhão de anos, certo? Bom, tem uma pequena biografia dele aí também. Temos também, na página 123 do caderno de vocês aí, as placas tectônicas aí, que constituem aí a litosfera, ou então a crosta terrestre, onde eles colocam que são 7 grandes placas tectônicas aí, né? Placa norte-americana, sul-americana, dinásica, africana, euroasiática e outras, tá? Se encontra aí na página 123 para vocês estarem analisando. Ainda na página 123 tem um esquema de quando os continentes colidem, tá? Passo a passo, o que vai acontecendo quando ocorre essa colisão. Bom, ainda temos outra teoria, a última das teorias, né? Que é a teoria da expansão do fundo oceânico. Essa teoria, ela surgiu em 1960. Essa teoria fala o seguinte, que aconteceu a expansão do fundo dos oceanos. Diante disso aí, desenvolveu-se o quê? Começou a acontecer que a dorsal atlântica, ao se desenvolver, empurra a América do Sul
e a América do Norte para o Ocidente, respectivamente, de 4 a 6 centímetros por ano. É muito interessante vocês estarem se aprofundando nessa teoria aí do fundo oceânico, tá? Ainda sobre essa teoria do fundo oceânico aí, temos que acrescentar: o Atlântico cresce. A placa sul-americana, que se desloca para o oeste, está se esticando, ficando mais fina e mais fria. O Oceano Atlântico cresce com esse processo. Temos também o Atlântico diminuir. Com o resfriamento e o aumento da placa sul-americana, começa-se a descer e avança sob a placa africana. Aí o Atlântico começa a fechar-se. Pessoal, todo esse conteúdo do módulo 25 aí de vocês, tá? A idade da Terra, a estrutura da Terra, a teoria mobilista, tá? Eu vou estar disponibilizando alguns vídeos para vocês com imagens, para vocês estarem aprofundando mais esses estudos. É muito interessante, ok? E assim, vem os exercícios propostos, vocês vão dar uma olhadinha, aí vem os exercícios para vocês resolverem aí dentre esses propostos. Não é dar uma olhadinha, é resolver os exercícios propostos. E os exercícios resolvidos, deem uma lida bem boa neles e se tiverem dúvida, falem comigo, ok? Até mais no próximo módulo.